Oi, gente. Passado o susto do slide anterior, calma, que nem sempre você vai precisar fazer toda aquela equação. Na verdade, na maioria das vezes, a gente consegue isolar uma das variáveis e fazer em função das outras duas, o que torna o cálculo da integral de superfície muito mais fácil, tá bom? Então, aquilo lá é para dar um exemplo geral de como é que fica, como é que seria a integral de superfície. Na maioria das vezes, a gente consegue isolar uma das variáveis da nossa função, da nossa superfície. Por exemplo, a gente pode isolar o z, deixar em função do x e y, a gente pode isolar o y, deixar em função de x e z, ou até mesmo isolar, aqui está errado, até mesmo isolar o nosso x e deixar em função de z em função de xy, o y em função de xz e o x em função de y e z, certo? Então, são os três casos que a gente pode ter. Mas como é que a gente vai fazer quando isso acontecer? Bom, eu coloquei de uma maneira geral. Para um caso, se você, por exemplo, tiver o z em função do x e y, se a gente tomar o x como u e o y como v, o z fica como uma função de x e y, ou seja, como uma função de u e v, certo? Geralmente, a gente não utiliza u e v, você utiliza o próprio x e o próprio y, que é o que você já está acostumado a utilizar no dia a dia. Então, dessa maneira, o nosso r vai ficar xi mais yj mais o z em função do xy. Então, aqui a gente utiliza o z como uma função de xy na direção k. Fazendo aquele produto vetorial, a gente precisa da derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Bom, a derivada em relação a x fica 1, 0, e a derivada do z em relação a x. No y, derivando em y, vai ficar 0, 1, e a derivada em relação a y. Colocando isso naquele produto vetorial que nós fizemos, a gente vai ter menos derivada do z em i, menos derivada do z em relação a y em j, mais k. Então, o que é isso? Isso aqui são os vetores normais à superfície. Mais tarde, a gente vai trabalhar com essa mesma equação, com esses mesmos vetores que nós temos aqui, certo? Então, esses são os nossos vetores normais à superfície. Mas o que a gente precisa? A gente precisa da norma dele, ou seja, da raiz quadrada dos termos ao quadrado. Então, raiz quadrada da derivada do z em relação a x, mais a derivada parcial, né, do z em relação a y, mais o 1. Como está elevado ao quadrado, fica positivo, a gente já organizou aqui. Portanto, o módulo do produto vetorial da derivada do r em relação a u com a derivada do r em relação a v, quando o z é a variável que está isolada, fica igual a essa raiz quadrada. E aí, no lugar daquela produto vetorial, a gente pode colocar simplesmente essa derivada, certo? Então, é a maneira mais fácil da gente resolver. De uma maneira geral, a gente pode fazer isso tanto para isolando o z, quanto isolando o y, que fica derivada de y em x, derivada de y em z mais 1, e derivando o nosso x, que fica derivada de x em y, derivada de x em z mais 1. E vejam que a gente faz as devidas substituições. Deixa o x, deixa o z, substitui o y. Ou, se você isolou o x, você deixa o y, deixa o z e substitui o x pela tua equação, certo? Então, essa é a principal ideia e essas são as nossas equações que a gente vai estar utilizando. No próximo slide eu vou fazer alguns exemplos das integrais de superfície utilizando algumas dessas nossas equações aqui, certo? E aí vocês vão ver que, na verdade, aquele susto que vocês tiveram antes, aqui vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo para resolver, beleza? Então, até daqui a pouco com os exemplos deste nosso teorema das integrais de superfície.